Olá, meus pequenos. Agora nós vamos para a nossa aula de ciências, certo? Na aula passada de ciências, a gente falou sobre cultivo e horta e pomar, e a gente falou um pouco sobre plantação, né? Nessa aqui, a gente vai falar sobre hidroponia e plantação também. Prestem bastante atenção. Esse conteúdo vocês vão estar podendo encontrar no módulo 2 de vocês, tá certo? Na página 174 e 175, tá? Olha só. Hidroponia. Bora lá? Se você fosse plantar um vegetal, onde você plantaria? Quando a gente pensa em plantar algo, um vegetal principalmente, né? Assim, uma leguminosa, onde é que a gente pensa em plantar? Automaticamente a gente se remete ao quê? À terra, né? A plantar dentro de um jarro ou num canteiro, não é isso? Mas olha só, ao responder a essa questão, geralmente lembramos de locais que têm solo, como vasos ou terrenos. No entanto, algumas técnicas permitem que plantas como alface, rúcula e morangos sejam cultivadas sem o uso de solo. E é isso que vocês vão ver agora. A hidroponia é uma dessas técnicas que você utiliza para poder cultivar. Aqui nós temos uma horta de alface, de rúcula e de morango. Observem que eles estão crescendo dentro de canos, né? Uma tubulação de plástico. Olha, elas estão suspensas dentro de canos. Isso aqui é hidroponia, é quando você não utiliza o solo para poder cultivar, seja o seu vegetal ou sua fruta. Imagine plantas sendo cultivadas em tubos de plástico, por onde circula uma mistura de água e de nutrientes. Essa é a técnica da hidroponia. Nela, as raízes das plantas ficam em contato com essa mistura, que fornece os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Observem aqui com atenção. Esse aqui é o cano de plástico, certo? Onde foram depositadas as sementes, que é o meio de cultura, de cultivo, tá bom? Olha lá, essa parte de baixo aqui é onde fica a solução nutritiva, que é de água e os nutrientes que a planta necessita para ela crescer. E existe esse pavio aqui, ó, que ele leva justamente essa mistura nutritiva para as sementes, para as plantas que estão em desenvolvimento. Sendo que essa solução nutritiva, ela fica dentro de um reservatório abaixo da plantação, tá certo? Então, aqui você não necessita de terra, você vai necessitar simplesmente de uma tubulação de plástico, onde você vai fazer alguns buraquinhos e colocar as sementes. Embaixo vai ter um reservatório com pavios interligados a essas sementes e dentro a solução nutritiva com os nutrientes e a água que a planta precisa para se desenvolver com saúde. Já conhecemos as hortas e os pomares. No entanto, a maior parte dos alimentos produzidos no Brasil é cultivada em plantações. Vocês sabiam disso? Que a maior parte das nossas plantas, dos nossos alimentos, eles são cultivados em plantações. Mas o que quer dizer plantação? As plantações ocupam terrenos de grandes dimensões, nos quais geralmente são cultivadas plantas do mesmo tipo, como milho, soja, trigo e algodão. Aqui vocês estão vendo uma plantação de milho, certo? A plantação de milho ela é bem extensa. Normalmente, para fazer a colheita desse material, dependendo do tamanho do terreno qual ele esteja plantado, eles utilizam do maquinário e não somente a mão de obra do homem, tá? Aqui nós temos, olha só, a soja, o algodão e o trigo. Veja o extenso campo plantado desse material, certo? Então, isso aqui é uma plantação de grande porte, porque utiliza uma grande parte de um terreno. É diferente de horta e de pomar. Olha só o trigo, fica parecendo ouro, né? Jogado assim. Muito bonita essa imagem.
As plantas cultivadas em plantações podem ser utilizadas diretamente na alimentação ou como matéria-prima na indústria de alimentos. O arroz, por exemplo, é utilizado diretamente na alimentação. Já a soja pode ser usada como matéria-prima da fabricação de óleo, leite e suco, por exemplo. Aqui nós temos o arroz. Depois dele plantado a sua própria semente, é o próprio arroz, né, ele é utilizado para nosso almoço, nossa comida de cada dia a dia, não é isso? Aqui nós temos o leite e o suco de soja. Olha aqui a soja, que é esses grãozinhos aqui. Ele passa por um processamento industrial e é feito dele, dessa semente, é feito o leite e o suco de soja, tá certo? E também o óleo, olha aqui novamente a soja, e é feito o óleo, que é um óleo mais saudável, mais natural, que a gente deve estar utilizando também na nossa alimentação. As plantações também podem fornecer matéria-prima para outros tipos de indústria. O algodão, por exemplo, é utilizado para fabricar tecidos. Já a cana-de-açúcar é utilizada para produzir alimentos e combustível. Aqui eu coloquei alguns tecidos de algodão para que vocês possam ver, né? Todos de bolinha, porém cada um com uma cor, mas aqui são tecidos feitos do algodão. Lembra daquela imagem toda branquinha que a gente viu? Então, aquela matéria-prima ali faz o nosso tecido de algodão. Aqui a professora colocou para vocês uma imagem mais trabalhada, que é sobre as utilidades da cana-de-açúcar, de alimento à energia para a indústria e para a população. Da cana-de-açúcar pode ser feito biocombustível, que é um combustível muito mais saudável para o nosso meio ambiente, a poluição é bem menor. Bebidas e alimentos, certo? O bioplástico também pode ser feito da nossa cana-de-açúcar e também a energia que a gente liga lá na nossa casa, também pode ser feita através da nossa cana-de-açúcar, além dela ser muito saborosa e gostosa. Há também as plantações que fornecem madeira para a produção de papel e de móveis. Vejam abaixo. Florestas de eucalipto são cultivadas pelo ser humano. Aqui é uma floresta de eucalipto que ela não é uma plantação nativa. Por que não é nativa? Porque ela não nasceu ali. Ela foi plantada pelo homem, certo? Essa plantação de eucalipto fica em São Paulo. Dessa plantação, os eucaliptos são cortados e os troncos são levados para a indústria, certo? Troncos de eucalipto sendo transportados até a indústria de papel. Esses troncos desse eucalipto que foi plantado pelo homem é levado à indústria e dessa indústria eles fazem a partir da madeira, do tronco do eucalipto, o papel. Nas indústrias a madeira serve de matéria-prima para a produção de papel. Olha só os rolos de papel aqui, ó. Bobinas de papel em uma indústria de papel, certo? Então, quanto menos papel a gente usar, mais árvores nós vamos o quê? Preservar, isso mesmo. Então, se você puder não estar utilizando papel, é melhor, tá bom? Utilize com menos frequência, reutilize, na realidade, sempre que você puder. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Leiam o conteúdo com atenção, observem as imagens, os detalhes dela, tá bom? Cheiro. E até a próxima. A nossa agendinha para essa aula de ciências está no módulo 2, página 178. Nessa atividade, vocês vão revisar sobre o extrativismo, tá certo? Que também faz parte de tudo isso que a tia vem falando. Beijos, tchau!